negociações, o governo cedeu. Pela promessa de uma trégua de apenas 15 dias, a redução de 10% nos preços do diesel vai ser mantida por 30 dias. Na prática, o governo suspendeu a política de reajustes diários dos preços da Petrobras até o fim do ano. Até lá, as revisões no valor do combustível passam a ser mensais e caberá ao governo compensar as perdas da Petrobras com a volta do subsídio, 5 bilhões de reais até o fim do ano. E teve mais concessões. A CID, uma das contribuições que entram no cálculo do preço do diesel, vai ser zerada este ano. O governo se comprometeu ainda a negociar com os estados a isenção da cobrança do pedágio do eixo suspenso dos caminhões que trafegam vazios. Também ficou acertado que a tabela de frete da Agência Nacional de Transportes Terrestres vai ser reeditada e atualizada a cada 3 meses. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, vai ser autorizada a contratar sem licitação até 30% do frete de cooperativas e transportadores autônomos. O setor de transportes vai ficar de fora dos setores que vão passar a pagar mais imposto sobre a folha de pagamento ainda esse ano, a chamada reoneração. E o governo vai retirar as ações judiciais contra as lideranças do movimento. Entre os representantes dos caminhoneiros, 7 assinaram o acordo, 2 não. Ainda no meio da reunião com o governo, que durou a tarde toda, o representante da Associação Brasileira dos Caminhoneiros avisou que não assinaria nada. Agora os caras vêm aí dizer que vai dar um voto de confiança para o governo numa situação crítica como essa, que eu acho que isso é um pouco o caso. Da minha parte, eu não levanto o movimento. E quero ver dos que estão aí vão ter condição de fazer isso. O presidente da Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos aprovou o acordo, mas não garantiu o fim imediato das paralisações. Eu acho que os caminhoneiros vão ter a responsabilidade e ter o entendimento do que foi conquistado para eles aqui e começar uma desmobilização de forma pausada, organizada, sem correria, e isso não posso precisar quanto tempo vai levar. Hoje a Confederação divulgou essa nota. Afirma que nenhuma pessoa ou entidade tem sozinha o poder de acabar com essa mobilização, e isso sempre foi deixado muito claro para o governo. E que o papel dela é apresentar as propostas à categoria, para que cada local decida se isso é suficiente para suspender o movimento ou continuar. No Palácio do Planalto, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse que para o governo o acordo está valendo e que a desmobilização demora mesmo. Esse é um processo que é lento. Nós tivemos as lideranças ontem negociando conosco por muitas horas, e o comando das lideranças para chegar na base ele não é instantâneo, não é imediato. Então nós devemos ter esse trabalho iniciando hoje, e o governo confia em tudo aquilo que foi ajustado dos caminhoneiros, que seja cumprido de parte a parte. Nós cumprimos a nossa parte, eles cumprem a parte deles. A gente continua lá em Brasília e volta a falar com o repórter Júlio Mosquera, que acompanhou o pronunciamento do presidente Michel Temer há pouco mais de meia hora. Júlio, fala. Pois é, Sandra, antes uma informação importante, a Polícia Federal informou agora há pouco que está investigando se o movimento de paralisação dos caminhoneiros pode ser uma associação para práticas de crimes contra a organização do trabalho, a segurança dos meios de transporte e outros serviços públicos. O governo informou também que o desbloqueio, a operação para desbloquear as rodovias brasileiras vai ser feita pela Polícia Rodoviária Federal, com a ajuda da Força Nacional e, em muitos casos, com a ajuda das polícias militares. O principal, no momento, é desobstruir as rodovias que dão acesso aos aeroportos do Recife, de Brasília, Porto Alegre, Confins em Belo Horizonte e Congonhas. A ordem é desbloquear tudo, inclusive os acostamentos. Se houver resistência dos caminhoneiros, o caminhão vai ser apreendido e eles podem ser presos. As forças de segurança estarão autorizadas, inclusive, a assumir o volante dos caminhões. A operação começa a partir da publicação de um decreto presidencial, que deve acontecer em breve, e os 27 governadores já foram informados dessas medidas. Medidas que foram adotadas depois de uma longa reunião hoje de manhã aqui no Palácio Planalto, que contou inclusive com a presença do
ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o ministro da Defesa e o ministro da Segurança Pública. O presidente Michel Temer participou da parte final dessa reunião e logo em seguida ele saiu para um pronunciamento à nação, quando informou que o governo atendeu às 12 reivindicações dos caminhoneiros, foram várias, mas ele teria atendido a pelo menos 12, inclusive a manutenção do diesel com preço 10% abaixo do que está na bomba, o que tinha sido concedido por 15 dias pela Petrobras, e o governo estendeu isso a 30 dias. E que não houve a contrapartida nas estradas, não houve o desbloqueio das estradas, por isso mesmo o governo tinha que tomar medidas mais contundentes. Esse desbloqueio, segundo o presidente, vai acontecer porque uma minoria radical, como disse o presidente Temer, não agiu como se esperava e o governo não vai ficar à mercê dessa minoria radical. O presidente fala que não é possível deixar que rodovias bloqueadas impeçam a chegada de insumos, remédios aos hospitais, que as crianças não possam ir às escolas e que não haja abastecimento nas principais cidades do país. O presidente fez todo esse anúncio e disse que para isso convocou as forças de segurança. Comunico e acionei as forças federais de segurança para desbloquear as estradas e estou solicitando aos senhores governadores que façam o mesmo. As ações do governo, o próprio discurso do presidente Michel Temer, os dados que o Júlio Mosquera trouxe também, mostram o endurecimento no discurso em relação aos caminhoneiros. A Andréa Sadi tem mais detalhes ao vivo de Brasília. Oi, Sadi. Boa tarde. Boa tarde, Doni, para você. Boa tarde a todos. Antes, deixa eu passar uma informação confirmada agora há pouco pelo Ministério da Defesa. Tem uma reunião marcada agora para as 14 horas lá com os comandantes das 3 forças. Essa reunião, então, vai acontecer daqui a pouquinho. Como você disse, Doni, sim, o presidente Michel Temer decidiu endurecer o discurso do governo para mostrar autoridade. Isso para enfrentar essa crise, essa greve dos caminhoneiros. Tudo isso foi discutido numa reunião que aconteceu aqui no Palácio do Planalto hoje cedo. O presidente Michel Temer chamou os principais ministros e assessores do governo. Também conversou sobre isso com o Gabinete de Segurança Institucional para discutir as próximas medidas, essas que a gente acabou de ver no relato do Júlio Mosquera. Ontem, o presidente Michel Temer estava em Belo Horizonte para uma agenda e chegou a avaliar que a crise estava superada. Então, hoje de manhã, o presidente Michel Temer foi surpreendido com a continuação dessa greve e, por isso, resolveu convocar essa reunião de emergência e anunciar essas medidas envolvendo o uso das forças de segurança e também as outras medidas, como ir ao Supremo para que o Supremo declare essa greve ilegal. Dona Sandra. Andréa Sadi, ao vivo de Brasília. Obrigado pelas informações. O Senado não tem pressa para votar o projeto já aprovado pela Câmara que zerou a cobrança de PIS e COFINS sobre o diesel. A reportagem é de Joconda Brasil. Mas não tem pressa. O Senado ensaiou uma reação à crise. O vice-presidente Cássio Cunha Lima, do PSDB, chegou a ligar para líderes e senadores pedindo a presença dos parlamentares. Mas apenas 5 estavam no plenário hoje de manhã e para uma sessão de debates. A senadora Ana Amélia, do Progressistas, criticou a condução das negociações. É preciso, urgentemente, que o governo tenha maior capacidade de diálogo com a categoria. O presidente do Senado, Eunício Oliveira, do MDB, já tinha viajado para o Ceará. Voltou às pressas ontem mesmo para articular uma reunião de emergência. Mas a tentativa de mobilização foi desfeita porque a reunião acabou sem a confirmação de quando o projeto que isentou a cobrança de PIS e COFINS sobre o diesel, aprovado pela Câmara, vai ser votado. É o mesmo projeto que reonera a folha de pagamento para vários setores. Eunício disse que o tema está em debate e que será votado sem pressa. É preciso a gente ter responsabilidade também do ponto de vista fiscal, examinar esse processo de uma forma equilibrada, sem protagonismo, sem surpresa. Eu, sinceramente, fui surpreendido com esse projeto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas, tinha calculado que o impacto da redução a zero da PIS/COFINS nas contas seria de 3 bilhões de reais. Depois, ele reconheceu que o rombo seria maior, de 10 bilhões. Mas, segundo o Ministério da Fazenda, o valor correto é 13 bilhões e meio de reais.
Mas o Senado tenta votar na semana que vem outra proposta reivindicada pelos caminhoneiros, a que regula o preço mínimo dos fretes rodoviários. O projeto está na Comissão de Assuntos Econômicos e tem que passar por mais 2 comissões. Para cortar caminho e ser votado direto no plenário, é preciso que antes seja aprovado um pedido de urgência. O relator é o líder do governo, o senador Romero Jucá, do MDB, mas o relatório ainda não está disponível. Para Cássio Cunha Lima, o Congresso tem que ajudar, mas a responsabilidade para a solução da crise é do governo, que, segundo ele, tem que agir mais rápido. Para que nós possamos encerrar essa crise o quanto antes. É impossível imaginar que nas próximas 24, 48 horas não saímos desse impasse. Os reflexos